Na noite anterior ao meu casamento, fui visitar minha futura sogra. Quando saí, esqueci meu casaco. Dei meia volta para buscá-lo e, naquele exato momento, tomei a decisão imediata de cancelar o casamento. Eu já estava na metade do caminho do apartamento da família de Lucas, nos jardins de volta para o meu kitnet alugado em Pinheiros, quando de repente me lembrei do casaco. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era porque o vento da noite de São Paulo entrava pela janela do carro, mas por causa daquele casaco específico. Não era uma peça de roupa qualquer. Era um cardigã de tricô creme com gola V. Ao longo da gola, minha mãe havia bordado à mão com muito esmero duas pequenas flores costurando cada fio, como se estivesse tecendo sua vida inteira nele. Pisei no freio com força. Os pneus travaram cantando e deixando uma marca curta e aguda no asfalto. Os faróis do carro de trás piscaram e alguém buzinou. Sem graça, levantei a mão para me desculpar pelo retrovisor. Entrei na faixa de conversão e fiz o retorno como alguém que acabara de deixar o coração cair no meio da rua. O casamento era amanhã. Por todos os motivos, eu deveria estar indo para casa para dormir cedo e encontrar a maquiadora no hotel às 8 horas da manhã. Eu precisava proteger minha pele, minha energia e meu sonho de ser noiva. No entanto, eu estava voltando para a casa de Lucas apenas por um casaco. Parece ridículo, não é? Mas no meu coração, aquele casaco era a âncora final que me conectava à minha mãe, às suas bênçãos e ao calor supremo que ela derramou todo o seu amor para me dar. Antes de eu me mudar, ela sorriu com suas mãos trêmulas, alisando a gola. Ela me disse que sua filha logo seria uma mulher casada e que eu deveria usar aquilo para me manter aquecida. Ela bordou as duas flores para representar a paz. Ela disse isso quando seus olhos já estavam turvos e sua respiração fraca. Minha mãe faleceu no inverno passado em uma noite gelada como esta. Chorei até perder a voz e depois vivi como uma muda. Eu só sabia trabalhar, economizar dinheiro e lutar para comprar um apartamento para que ela pudesse descansar em paz, mesmo que não estivesse mais aqui. O casaco era uma lembrança à sua instrução final e algo que eu absolutamente não poderia deixar na casa de outra pessoa, mesmo que essa casa devesse se tornar a casa dos meus sogros no dia seguinte. Estacionei embaixo do prédio de luxo da família de Lucas, nos jardins. As luzes do corredor projetavam um brilho amarelo pálido, e o vento sussurrava entre as árvores da calçada como um murmúrio áspero. Saí do carro, meus saltos altos batendo secamente no pavimento. Nas portas de vidro do saguão vi meu reflexo. Meu cabelo estava estilizado em ondas suaves. Meus lábios estavam pintados de um malva empoeirado e meu delineador estava nítido. Uma garota prestes a se tornar noiva, eu disse a mim mesma: Laura, acalme-se. Amanhã é um dia feliz. Entrei no elevador. Nas paredes espelhadas, me vi sorrindo. Não era um sorriso radiante, mas forçado uma tentativa de me tranquilizar. Para o casamento de amanhã, eu havia preparado tudo como se estivesse me preparando para uma vida totalmente nova. Eu tinha escolhido meu vestido de noiva com minha mãe 3 meses antes de ela morrer. Custou R$ 15.000. Minha mãe disse que era caro. Eu disse a ela que só me casaria uma vez e queria estar linda. Ela sorriu, seus olhos brilhando, e disse que sua filha finalmente sabia como se amar. Lucas havia reservado o salão de festas do hotel com muita antecedência, dando um sinal para garantir a data. Mas a escritura do nosso apartamento conjugal, perto do Ibirapuera, estava inteiramente em meu nome. Era uma unidade de 120 metros quadrados, localizada perto de excelentes escolas, um hospital e um parque enorme. Eu juntei 6 anos do meu salário corporativo. Adicionei a herança que minha mãe me deixou e fiz uma hipoteca apenas para pagar a entrada. Lucas falou tão gentilmente na época. Ele disse que não havia problema se a escritura estivesse em meu nome, porque seríamos marido e mulher. O que era meu era dele, e o que era dele era meu. Eu acreditei nele.
Acreditei nele com toda a fé cega da minha juventude e dos nossos 5 anos de namoro. Há 5 anos conheci Lucas em uma festa de fim de ano da empresa. Eu tinha acabado de ser promovida a líder de projetos e ele era o engenheiro-chefe recém-contratado. Naquela noite, ganhei um MacBook novinho no sorteio da empresa. Lucas tomou a iniciativa de me ajudar a carregar a caixa sorrindo enquanto me parabenizava. Seu sorriso naquela época era como uma brisa de primavera suavizando minha guarda antes mesmo que eu tivesse a chance de levantá-la. A primeira vez que conheci sua mãe Silvia, ela segurou minhas mãos, sua voz doce como mel. Ela disse que me adorava porque eu parecia genuína trabalhadora e não usava maquiagem excessiva. Ela reclamou que as meninas de hoje em dia só se importavam em se arrumar e não sabiam nada sobre cuidar de uma família. Fiquei profundamente comovida pensando silenciosamente que tinha tirado a sorte grande com meus futuros sogros. Quanto a Camila, a irmã mais nova de Lucas, ela estava na faculdade na época. Ela falava animadamente sobre seus sonhos e planos, dizendo que queria seguir meus passos e se tornar uma mulher independente. Eu até comprei vários livros de planejamento de carreira para ela de presente. Essas memórias passaram pela minha mente como um rolo de filme. O elevador apitou e se abriu no andar deles. Saí para o corredor, as luzes com sensor de movimento se acendendo. Parada diante da porta do apartamento deles, respirei fundo. Tudo o que eu tinha que fazer era tocar a campainha, sorrir, dizer que esqueci meu casaco, pegá-lo e sair. Simples. Levantei a mão, meu dedo, pairando a centímetros da campainha. Naquele exato segundo, uma voz ecoou de dentro. A voz de Silvia estava incrivelmente alta e clara, como se estivesse no viva-voz completamente despreocupada em ser discreta. A Laura acabou de sair. Meu Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá enjoo. Ela é tão absolutamente falsa. Eu congelei meu dedo virando gelo no ar. Outra voz interveio melódica, mas com um toque de escárnio. Era Camila. Mãe, você é uma atriz tão boa. Eu quase caí na gargalhada na cara dela. Engoli em seco. Minhas costas ficaram completamente frias. Uma pergunta sem sentido ecoou em minha mente. Por que elas diriam isso? Lá dentro. Silvia riu alto. A gargalhada triunfante de alguém que acabara de ganhar um jogo de pôquer de altas apostas. Claro que estou atuando. Se eu não atuasse, como mais conseguiríamos colocar as mãos naquele apartamento perto do Ibirapuera? Aquele lugar tem 120 metros quadrados em uma área nobre. Vale pelo menos 4 milhões de reais, sabia. Camila ofegou parecendo tão tonta quanto uma criança recebendo um presente. Assim que o casamento acabar, aquele lugar basicamente pertence ao Lucas. Adicionar o nome dele à escritura será fácil. Então a gente vende e isso será um bom capital inicial para a startup de tecnologia dele. Certo, mãe? Meus ouvidos começaram a zumbir. Meu coração batia tão violentamente que parecia que ia quebrar minha caixa torácica. Adicionar o nome dele à escritura. Vender. Cada palavra parecia um tapa físico, não no meu rosto, mas diretamente na minha dignidade. Silvia continuou falando seu tom ficando mais casual a cada segundo, como se eu não passasse de uma mercadoria que elas estavam avaliando. Não é só o apartamento. Ouvi dizer que a mãe dela conseguiu juntar uma boa grana antes de morrer. Assim que eles se casarem, se o Lucas jogar as cartas certas e conseguir colocar esse dinheiro nas contas dele, eu posso facilmente comprar aquele carro novo para você e dar a entrada em um lugar para você. Camila. Encostei-me na parede do corredor. Minhas pernas viraram gelatina. O suor frio escorreu pela minha espinha, encharcando minha blusa fina como água gelada. Em minha mente, todas as palavras doces que Silvia já havia dito se transformaram em algo totalmente repulsivo. Seus sorrisos gentis, seus apertos de mão íntimos e suas alegações de me tratar como sua própria filha se dissolveram instantaneamente em uma peça de teatro barata e nojenta. Lá dentro,
A conversa continuava. As risadas, a conspiração calculada, tudo soava claramente. Lá fora, eu estava totalmente petrificada diante da porta. Minha mão ainda suspensa no ar, completamente incapaz de apertar a campainha. Senti como se meu mundo inteiro tivesse acabado de virar de cabeça para baixo bem diante dos meus olhos. Apesar da porta de madeira não se abriu, mas as palavras que se infiltravam pelas frestas perfuraram meus ouvidos e apunhalaram diretamente meu coração mais afiadas do que qualquer faca. Acontece que 5 anos de amor, jantares em família e gestos íntimos não passaram de uma produção elaboradamente encenada, e eu era simplesmente a atriz principal mais ingênua. A voz de Silvia continuou completamente inconsciente de que sua futura nora estava parada do lado de fora, absorvendo cada sílaba. Ah, e mais uma coisa. Camila, certifique-se de que a Laura derrame algumas lágrimas na festa amanhã. Faça-a falar sobre o quanto o Lucas a ama e cuida dela. Precisamos que ambos os lados da família vejam o Lucas como um homem de família responsável e dedicado. Camila deu uma risadinha. Não se preocupe, mãe. Já planejei tudo. Durante os brindes, vou propositalmente colocar champanhe a mais na taça dela. Quando ela estiver bêbada, é muito mais fácil de manipular. Eu tremi não de frio, mas de puro nojo. Naquela fração de segundo, algo dentro de mim se quebrou completamente. Não era amor. Era minha ilusão. A ilusão de que, se eu fosse sincera o suficiente, paciente o suficiente e amorosa o suficiente, seria recompensada com uma família decente. Fechei os olhos e respirei fundo. Nenhuma lágrima caiu. Talvez eu estivesse em choque profundo, ou talvez a dor simplesmente tivesse ultrapassado o limiar do choro. Naquele momento, minha mente foi limpa da pergunta "por quê?" e substituída por um pensamento cristalino. Eu precisava me salvar. Abri o zíper da minha bolsa. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava terrivelmente afiada. Peguei meu iPhone, deslizei rapidamente e apertei o botão de gravação no aplicativo de memorando de voz. Agachei-me silenciosamente e encostei o telefone bem na fresta inferior da porta. A conversa lá dentro se arrastou, tornando-se mais descarada a cada minuto. Assim que o casamento acabar, o negócio está fechado. Aquela garota é influenciável e morre de medo de fofoca. Mesmo que ela queira fazer um escândalo mais tarde, não terá coragem. Exatamente, mãe. Todos que olham de fora só veem como nossa família é generosa. Se ela exigir o divórcio depois do casamento, a sociedade vai acabar com ela e chamá-la de uma pirralha ingrata. Ouvi cada palavra. Meu peito estava apertado, mas minha mão segurava o telefone com firmeza. Passaram-se 3 minutos que pareceram 3 séculos. Quando senti que tinha provas suficientes, parei a gravação e guardei o telefone de volta na bolsa. Levantei-me. Eu não estava mais tremendo. Minha mente estava completamente lúcida. Eu nunca passaria por aquela porta como nora deles. Virei-me e caminhei rapidamente de volta para o elevador. Meus saltos batiam no chão de mármore muito mais alto do que quando cheguei. Cada passo parecia que eu estava pisando nos restos estilhaçados do meu próprio passado. Dentro do elevador, o espelho refletia meu rosto pálido. Meus lábios estavam pressionados em uma linha fina e meus olhos estavam vazios, mas gelados. Olhei para mim mesma e de repente soltei uma risada. Uma risada seca, cheia de ironia amarga. Laura, você é uma tola, pensei comigo mesma. Mas pelo menos você acordou a tempo. Meu carro acelerou pela noite, as luzes da rua de São Paulo se transformando em faixas tênues de amarelo. Foi só então que me lembrei do casaco. O cardigã bordado ainda estava dentro daquele apartamento. Segurei o volante com força. Uma feroz guerra interna se travava dentro de mim. Eu queria voltar e pegá-lo. Eu o queria desesperadamente. Mas a mera ideia de tocar aquela campainha e encarar aqueles rostos me dava náuseas. Esquece, murmurei.
Eu não preciso mais dele. Se aquele casaco permanecesse naquela casa, já estaria contaminado. Não contaminado pela poeira, mas contaminado pela escuridão da ganância humana. Entrei na marginal, abandonando a rota de volta para o prédio deles, e dirigi direto para meu pequeno kitnet alugado em Pinheiros. Tinha 30 metros quadrados, um quarto minúsculo e uma sala que também funcionava como cozinha. Era pequeno, mas era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente segura agora. Destranquei a porta e o ar fresco do apartamento me cumprimentou. Acendi a luz. Pendurado no cabideiro, meu vestido de noiva branco e imaculado balançou levemente com a corrente de ar da janela entreaberta. A luz da lua se infiltrava, fazendo o tule transparente irradiar um brilho frio. Parecia um sonho lindo, mas incrivelmente frágil. Fiquei olhando para ele por um longo tempo e ri alto. Olha para você, sussurrei. Tão lindo, que quase enterrou minha vida inteira. Fui até a janela e afastei as cortinas. O vento da noite entrou trazendo o cheiro úmido da cidade. Peguei um maço de cigarros de uma gaveta. Eu não fumava há anos, mas esta noite eu precisava de algo para me manter com os pés no chão. A fumaça se espalhou no ar, ardendo os cantos dos meus olhos. Através da névoa, velhas memórias ressurgiram uma a uma. 5 anos atrás, Lucas me perguntou: Laura, se eu ficar pobre para sempre, você vai me desprezar. Eu ri, dei um tapinha em seu ombro e respondi: Se formos pobres, trabalharemos duro juntos. Eu não preciso de um homem rico. Eu só preciso de um homem decente. Olhando para trás, minhas palavras eram dolorosamente ingênuas. Essas pessoas não eram pobres de riqueza. Elas estavam completamente falidas de caráter. Meu telefone vibrou, me trazendo de volta à realidade. O nome de Lucas brilhou na tela. Fiquei olhando por um longo tempo antes de finalmente deslizar para atender. Laura, você já chegou em casa. Sua voz era tão terna como sempre. Por que você não me mandou uma mensagem? Fiquei preocupado. Encostei-me na parede. Minha voz estava tão notavelmente calma que até eu me surpreendi. Estou em casa. Ah, que bom. Você está cansada hoje. Visitar minha mãe deve ter sido exaustivo para você. Quase ri alto. Sim, respondi. Lucas riu. Minha mãe te adora. Ela não parava de te elogiar, Laura. Amanhã é o nosso dia de casamento. Observei a fumaça do cigarro se dissipar no quarto. Lucas, eu disse lentamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, pode perguntar. Você me ama? Houve uma pausa notável do outro lado da linha. Por que você está perguntando isso do nada? Ele soltou uma risada forçada. Claro que eu te amo. Por que mais estaríamos nos casando? Certo, respondi. Eu só estava pensando. Não se importe comigo. Não pense demais. Todo mundo fica com nervosismo pré-casamento. Vá dormir cedo, ok? Temos que acordar bem cedo amanhã. Ok, eu disse e desliguei. Joguei o telefone no sofá. Meu coração não doía. Estava apenas entorpecido. O arquivo de áudio de 3 minutos no meu bolso era como um bloco de gelo, mas era a única coisa que me impedia de desmoronar. Virei-me para olhar o vestido de noiva e depois examinei meu pequeno apartamento. Tudo aqui foi construído com minhas próprias mãos. Minha carreira, meu dinheiro, minha casa, meus sonhos. Está tudo bem, eu disse a mim mesma. Amanhã pode não ser um casamento, mas será o dia em que finalmente começarei a viver para mim mesma. Se vocês ouvintes estão acompanhando minha história agora e se sentem alguma pena de mim, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrevam para continuar acompanhando minha jornada. O apoio de vocês é a motivação que eu preciso para continuar contando a verdade e compartilhando a história de superação de uma mulher que quase entregou sua vida inteira para as pessoas erradas. Esmaguei o cigarro.
Apaguei as luzes e deitei na cama. A noite de São Paulo era interminável, mas dentro de mim um amanhecer frio e áspero estava lentamente surgindo. Mal dormi naquela noite. Não porque estava chorando e não porque a dor era insuportável, mas porque minha mente estava terrivelmente alerta. Cada detalhe, cada frase, cada sorriso falso da família de Lucas se repetia em um loop, como um filme em câmera lenta do qual eu não conseguia escapar. Olhei para o teto familiar do meu kitnet. As luzes âmbar da rua se infiltravam e os sons do tráfego lá fora diminuíam com o passar das horas. Fiquei ali, com a mão no peito, sentindo meu coração bater. Era estranho. Meu coração ainda estava batendo. Eu ainda estava viva. Eu simplesmente não sentia mais a ansiosa antecipação pelo amanhã que eu tinha antes. Amanhã deveria ser o dia do meu casamento. Sentei-me e acendi a luminária da escrivaninha e abri a gaveta inferior da minha mesa de madeira. Dentro havia uma pilha de pastas organizadas. A escritura do apartamento no Ibirapuera em meu nome. Meu contrato de trabalho, 6 anos de Holleriths e comprovantes de renda e um pequeno envelope pardo. Dentro do envelope estava o cartão de débito vinculado à herança que minha mãe me deixou. Meus dedos tocaram o envelope e tremeram levemente. Minha mãe havia segurado minha mão, sua voz frágil, mas resoluta. Laura, mantenha este dinheiro completamente escondido. Não conte para seus sogros. Não tenho um bom pressentimento sobre isso. Na época eu ignorei rindo e dizendo que ela estava pensando demais. Agora, olhando para trás, eu só queria poder voltar no tempo, abraçá-la com força e dizer: me desculpe por não ter acreditado em você. Desbloqueei meu celular, coloquei meus fones de ouvido e toquei a gravação de áudio novamente. A Laura acabou de sair. Meu Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá enjoo. A voz de Silvia encheu meu quarto silencioso. Cada respiração e inflexão cristalinas. Eu não avancei, nem pausei. Forcei-me a ouvir a coisa toda como uma forma brutal de queimar a ponte atrás de mim. Quando terminou, larguei o telefone. Não havia mais dúvidas. Não havia. Talvez eu tenha entendido mal. Ou talvez ela tenha se expressado mal. Isso não era um mal entendido. Era uma conspiração calculada. Levantei-me e fui até o cabideiro. O vestido branco ainda estava pendurado ali, silencioso e estranho. Estendi a mão para tocar o tule macio e uma onda súbita de humor negro me invadiu. Desculpe, sussurrei. Não é sua culpa. Eu só escolhi o noivo errado para ficar ao lado. Ajeitei o vestido e voltei para minha mesa. Pela primeira vez naquela noite, abri meu laptop. Não para o trabalho, mas para encontrar o número de telefone da tia Helena. Helena era a melhor amiga da minha mãe e uma advogada de litígio cível de muito sucesso. Quando minha mãe estava viva, Helena nos visitava com frequência e me dizia: você precisa endurecer, garota. Não deixe ninguém pisar em você. Peguei. Olhei para o relógio. Eram 3 horas da manhã. Minha mão pairou sobre o trackpad. Hesitei por alguns segundos e depois fechei o laptop. Ainda não era a hora. Eu precisava pensar nisso meticulosamente. Se eu cancelasse o casamento, o que aconteceria? A família de Lucas explodiria de fúria. Parentes distantes fofocariam. Amigos e colegas de trabalho fariam perguntas invasivas. Alguns sentiriam pena de mim, outros me julgariam e os espectadores examinariam cada movimento meu. Mas se eu não cancelasse, eu perderia meu apartamento, meu dinheiro e todo o respeito que eu tinha por mim mesma. Comparado a isso, o que alguns rumores importavam. Fiz a mim mesma uma pergunta simples. Se minha mãe estivesse viva, o que ela quereria que eu fizesse? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Ela quereria que eu sobrevivesse. Ela quereria que eu me tratasse com o respeito que eu merecia. O amanhecer rompeu uma luz pálida, deslizando pelas persianas e pintando o quarto em tons suaves de cinza.
Levantei-me e fui ao banheiro. Joguei água gelada no rosto, me despertando completamente. Olhando no espelho, percebi que meus olhos haviam mudado. A ingenuidade se foi. Os sonhos românticos estavam mortos. Tudo o que restava era uma compostura fria e uma resolução absoluta. Tudo bem, disse a mim mesma. Vamos ao trabalho. Vesti uma roupa corporativa elegante, uma camisa branca de botão calças pretas de alfaiataria e o cabelo preso em um coque elegante. Não um vestido de noiva, não um traje de noiva. Este era o uniforme de uma mulher saindo para lidar com a transação comercial mais crítica de sua vida. Preparei uma xícara de café preto. O sabor amargo cobriu minha língua, mas era imensamente reconfortante. Na minha cabeça, uma estratégia passo a passo se cristalizou. Passo 1: anunciar o cancelamento. Passo 2: bloquear toda a comunicação para evitar manipulação emocional. Passo 3: trazer um advogado para proteger meus bens e minha reputação. Limpo eficiente sem mensagens de texto longas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Camila. Laura, lembre-se de dormir até tarde hoje. Você tem que ser a noiva mais linda de todas mais tarde. Li a mensagem e ri. Uma risada genuína, desprovida de qualquer amargura. Não se preocupe, pensei comigo mesma. Estou mais acordada do que nunca. Eu não respondi. Abri o iMessage e abri a conversa com Lucas. A foto de perfil dele ainda era uma foto nossa sorrindo brilhantemente durante umas férias em Salvador no ano passado. Olhei para a foto por 3 segundos e depois digitei a mensagem. Lucas, o casamento está cancelado. Não vamos nos casar. Sem explicações, sem reclamações, sem pontos de exclamação. Apertei enviar. O recibo de entrega apareceu. Meu coração deu um salto enorme. Depois se acalmou em um ritmo lento e constante. Uma onda bizarra de alívio me invadiu como se uma pedra tivesse sido retirada da minha espinha. Instantaneamente meu telefone explodiu. Uma ligação de Lucas, depois de Silvia, depois de Camila. Observei a tela piscar calmamente, estendi a mão e desliguei o aparelho completamente. Não era porque eu estava com medo. Era porque eu sabia que dizer qualquer coisa a eles agora era inútil. Aquelas pessoas não se importavam com a verdade. Elas só se importavam com o resultado final. Sentei-me na minha cadeira e observei o sol da manhã inundar o quarto. Um novo dia estava começando. Não era o dia do meu casamento, mas era o dia em que eu recuperei minha vida. Se você está ouvindo minha história agora, talvez sinta um nó na garganta. Talvez esteja com raiva, ou talvez sinta pena de mim. Mas por favor acredite que depois de noites sem dormir e agonizantes como estas, sempre há um caminho mais brilhante esperando à frente. Respirei fundo, liguei meu telefone novamente e disquei o número da tia Helena. Tia Helena, eu disse no segundo em que ela atendeu. Minha voz estava rouca, mas decidida. Preciso da sua ajuda. É uma emergência. Houve silêncio do outro lado por um breve momento, antes de seu tom mudar para um profissionalismo aguçado. Diga-me o que está acontecendo, Laura. Olhei pela janela para a luz da manhã atingindo os prédios de tijolos do outro lado da rua. Eu não vou me casar, eu disse. E preciso que você me ajude a proteger tudo o que minha mãe me deixou. Tia Helena chegou ao meu apartamento assim que o horário de pico da manhã começou. Ela estava vestida com um elegante terninho cinza, o cabelo em um coque apertado, a expressão severa, mas os olhos cheios de calor. No momento em que entrou, ela examinou o quarto, seu olhar demorando-se no vestido de noiva, no canto, antes de pousar em mim. Você está aguentando. Eu assenti, oferecendo um sorriso fraco. Não era o sorriso trêmulo da noite anterior, mas um notavelmente firme. Estou bem. Nunca pensei com tanta clareza na minha vida. Ela não perguntou mais nada. Largou a pasta, sentou-se à minha frente na pequena mesa de jantar.
e pegou um bloco de notas e uma caneta. Comece do início. Dê-me todos os detalhes. Não deixe nada de fora. Eu contei tudo a ela, desde o retorno ao prédio para pegar o cardigã, a cada palavra que ouvi através da porta, até o arquivo de áudio de 3 minutos atualmente no meu iPhone. Quando toquei a gravação para ela, o pequeno quarto pareceu congelar. Helena ouviu atentamente sem nunca interromper. Quando o áudio terminou, ela soltou um longo e pesado suspiro. Você tem uma sorte incrível, disse ela lentamente. Sorte por tê-los ouvido. E mais sorte ainda por ter tido a presença de espírito de apertar o botão de gravar. Eu ri, sentindo uma mistura de ironia e absurdo. Eu nunca imaginei que teria que fazer algo assim. A vida nos dá lições muito caras, respondeu Helena. Mas se você se recusa a aprendê-las, o preço final é muito mais alto. Ela abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis em branco. Ouça-me com muita atenção. Regra número 1, você absolutamente não pode ceder. Essa família vai tentar todas as táticas possíveis. Eles vão explodir seu telefone, aparecer chorando culpar você e até ameaçá-la. O único objetivo deles é fazer você ceder. Eu assenti. Regra número 2, você não entrega nenhum documento original de qualquer propriedade em seu nome, independentemente das desculpas deles. Entendido. Entendido. Regra número 3. Helena olhou nos meus olhos. Se qualquer comunicação precisar acontecer, acontecerá com a minha presença. Você não fala com ele sozinha. Suas palavras não pretendiam ser reconfortantes. Eram um salva-vidas jogado para mim precisamente quando eu estava me afogando. Meu telefone começou a tocar alto, ilustrando perfeitamente seu ponto. O nome de Lucas brilhou na tela. Olhei por um segundo e atendi. Laura, onde diabos você está? A voz de Lucas havia perdido toda a sua ternura habitual. Ele parecia frenético e profundamente agitado. Você tem alguma ideia do tipo de palhaçada que está fazendo? Coloquei-o no viva voz e coloquei o aparelho na mesa. Estou em casa. Kialpahauka. Como ousa cancelar o casamento sem me dar uma explicação adequada? Olhei para a tia Helena. Ela deu um leve aceno de cabeça. Lucas, eu disse calmamente. Minha mensagem foi muito clara. O casamento está cancelado. Acabamos. Por causa de quê? Rosnou Lucas. Diga-me. Você não pode ser tão irracional. Irracional? Soltei uma risada seca. Você realmente quer saber o motivo? Sim, eu quero ouvir. Eu não respondi verbalmente. Peguei meu telefone, naveguei até o gravador de voz e apertei o play segurando o alto-falante perto do microfone. A voz de Silvia, as risadinhas de Camila, cada sílaba condenatória ecoou alto. O outro lado da linha ficou em silêncio absoluto, exceto pela respiração pesada e errática de Lucas. Quando o clipe terminou, eu finalmente falei. Você precisa ouvir mais algum motivo. Um longo e sufocante silêncio se estendeu antes que Lucas finalmente gaguejasse sua confiança totalmente abalada. Laura, deixe-me explicar isso. Minha mãe estava apenas falando besteira. Não é assim que eu me sinto. Ah, é mesmo? Perguntei. E o apartamento? E a herança da minha mãe e me embebedar na festa? Laura, apenas me escute por um segundo. Você entendeu tudo errado. Lucas estava perdendo a compostura. Não exagere. O casamento está totalmente pago. Os convidados, o local, os fornecedores. Se você cancelar agora, está humilhando nossas duas famílias. Eu sorri ironicamente. E você já parou para pensar que eu estaria perdendo minha vida inteira? Lucas ficou em silêncio. De repente, outra voz sequestrou a linha. Laura, querida, não dê ouvidos a uma gravação boba e tire conclusões precipitadas. Eu só disse aquelas coisas porque estou preocupada com o seu futuro com o Lucas. Olhei pela janela, o sol da manhã agora ofuscante. Silvia, eu disse lentamente.
Você não precisa mais fazer uma performance. Eu já ouvi o suficiente. O que isso quer dizer? Eu sempre te tratei como minha própria carne e sangue. Se você me tratasse como sua própria carne e sangue, interrompi, não estaria planejando vender meu apartamento pelas minhas costas. Silvia engasgou com as palavras por um segundo antes de seu tom subir vertiginosamente. Sua pirralha ingrata! Quem você pensa que é para falar assim? Respirei fundo. Estou falando com a verdade. Naquele momento, tia Helena se inclinou seu tom incrivelmente suave, mas letal. Bom dia, Silvia. Meu nome é Helena. Sou advogada e, a partir desta manhã, a assessora jurídica da Laura. A linha ficou completamente silenciosa. Helena continuou. De agora em diante, toda e qualquer comunicação passará diretamente pelo meu escritório. Quaisquer tentativas de assédio, difamação ou tentativas de reivindicar os bens da minha cliente serão totalmente documentadas e processadas na máxima extensão da lei. Demorou muito tempo até que Lucas finalmente falasse novamente, sua voz visivelmente encolhida. Laura, você realmente quer levar isso tão longe? Olhei fixamente para o telefone. Eu não estou levando longe demais. Estou parando exatamente onde precisa parar. Terminei a ligação. O quarto voltou ao silêncio, mas não era o silêncio pesado e sufocante da noite anterior. Era o silêncio nítido e aliviado que se segue a uma grande tempestade. Tia Helena olhou para mim, um toque de orgulho em seus olhos. Você se saiu excelentemente. Afundei na cadeira e soltei um longo suspiro. Tia Helena, eu disse, não estou nem de perto tão devastada quanto pensei que estaria, porque eu acordei a tempo. Olhei para o vestido branco. Pela primeira vez, não senti nenhum arrependimento. Preciso que você me ajude com mais uma coisa, eu disse. Nos últimos 5 anos, a família de Lucas pegou emprestado uma quantia significativa de dinheiro de mim. Quero cada centavo de volta. Helena assentiu. Junte todos os recibos, extratos bancários e históricos de Pix. Separe o principal de quaisquer juros aplicáveis. Dê tudo para mim. Levantei-me, fui até a mesa e abri a gaveta. Os extratos bancários impressos e os registros de transferências digitais me encaravam. Cada valor em dólar, um lembrete gritante. Graças a Deus eu guardei um rastro de papel, murmurei. Helena sorriu. Isso não é sorte. Isso é você sendo inteligente. Lá fora, São Paulo estava totalmente acordada. As pessoas ainda iam a casamentos, ainda ofereciam brindes, ainda acreditavam em postagens perfeitas do Instagram. Mas dentro deste pequeno kitnet, eu estava metodicamente desmontando uma armadilha que havia sido montada para mim ao longo de 5 anos. Eu sabia que a tempestade estava longe de acabar, mas pelo menos eu estava em terreno sólido. Após aquela ligação matinal, meu apartamento de 30 metros quadrados praticamente se transformou em uma sala de guerra jurídica. Helena puxou a cadeira para perto da mesa, ligou o laptop e organizou os documentos em pilhas organizadas e intimidadoras. Preparei mais café. Coloquei uma caneca na frente dela e sentei-me em frente. Não houve conversa fiada. Trabalhamos como 2 pessoas resolvendo uma equação complexa, onde a resposta era minha paz de espírito futura. Entregue todo o histórico de transações, ordenou Helena, sua voz firme. Quanto mais detalhado, melhor. Eu assenti, deslizando o arquivo que eu havia preparado para ela. 17 transferências separadas. Cada uma tinha uma desculpa anexada. Às vezes, a família deles tinha uma emergência. Às vezes, Camila precisava de ajuda com a mensalidade da faculdade. Às vezes, eles precisavam de fundos para reparos em casa ou um empréstimo ponte temporário para investimentos. Os valores variavam de R$ 1.500 a R$ 25.000. O total geral era de R$ 150.000. Helena leu tudo meticulosamente, analisando os registros como um promotor revisando uma acusação.
A primeira transferência, observou ela, enviada diretamente para a conta de Silvia. Descrição diz empréstimo temporário. A segunda transferência, a mesma conta. A terceira enviada para o Pix de Camila. Soltei uma risada vazia. Na época eu achava que era simples. Íamos ser família. Eles disseram que estavam em uma situação difícil, então eu ajudei. Helena olhou para mim por cima dos óculos. Você não estava errada em ajudar. Você só estava errada em ajudar pessoas que não mereciam. O comentário dela realmente me fez rir uma risada leve e desimpedida. Talvez porque finalmente alguém estava validando objetivamente minha realidade. Meu telefone vibrava constantemente na mesa. Uma enxurrada de mensagens inundou a tela. Lucas. Laura, por favor, me deixe explicar. Camila. Meu Deus, Laura. Podemos apenas conversar. Por que você está exagerando tanto? Um número desconhecido ligou. Olhei e deixei tocar. Helena olhou para Aquila e acenou com a mão. Não atenda. Eles estão testando as águas para ver se você vai ceder. Silenciei o telefone e o virei de bruços. Naquele exato momento, achei a situação incrivelmente irônica. Agora mesmo eu deveria estar sentada em uma cadeira de maquiagem vestindo um vestido de noiva, sorrindo para os convidados do casamento. Em vez disso, eu estava somando cada real que eu havia emprestado, me preparando para recuperar legalmente minha dignidade. A vida realmente não vem com um roteiro pré-escrito. Ao meio-dia, Helena havia redigido a notificação extrajudicial oficial para o pagamento. A linguagem era dura, juridicamente vinculativa e completamente desprovida de emoção. Eu li uma vez sentindo como se estivesse lendo sobre a vida de um estranho. Assine, disse ela. Peguei a caneta e assinei meu nome com autoridade absoluta. A caligrafia trêmula do meu passado havia desaparecido completamente. Pronto. Helena fechou a pasta. Vou enviar isso esta tarde. Se eles tiverem algum cérebro, vão resolver. Se não temos um rastro de papel à prova de balas. Expirei profundamente. Helena, me sinto muito mais leve, porque finalmente parei de mentir para mim mesma. Naquela tarde, depois que Helena saiu, finalmente tive um momento para mim. A luz do sol entrava pela janela, destacando o vestido de noiva ainda pendurado no canto. Olhei para ele, caminhei até lá e passei a mão suavemente sobre o tecido. Sinto muito, sussurrei. Acontece que você nunca foi para mim. Tirei o vestido do cabide, dobrei-o com cuidado e o coloquei dentro de uma grande caixa de armazenamento. Eu não sabia o que faria com ele ainda, mas sabia de uma coisa com certeza. Eu nunca o usaria para entrar em uma vida fraudulenta. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, Lucas estava ligando da linha do escritório. Olhei para o identificador de chamadas por um segundo antes de atender. Laura, sua voz estava rouca. Você realmente quer levar as coisas a este extremo? Recostei-me na cadeira completamente despreocupada. Não, Lucas. Eu só quero de volta o que é legalmente meu. Eu vou te pagar de volta, mas por favor dispense a advogada. Podemos apenas resolver isso entre nós. Eu ri. Lucas, já conversei com você o suficiente nos últimos 5 anos. Laura, pense nisso. Nós nos amamos por 5 anos. Você não pode simplesmente apagar tudo por causa de alguns comentários estúpidos. Não foram apenas alguns comentários, respondi friamente. Foi a maneira fundamental como todos vocês me veem como um alvo. A linha ficou em silêncio. Vou falar com minha mãe. Ele finalmente ofereceu. Fale com quem você quiser. Eu disse. Mas a partir deste segundo, qualquer coisa sobre meu dinheiro ou minha reputação passa pela minha advogada. Eu desliguei. Desta vez não tremi. Não senti pena. Não hesitei. Naquela noite, cozinhei uma tigela simples de macarrão para mim e coloquei uma playlist de jazz suave. Pela primeira vez em dias,
O barulho na minha cabeça havia desaparecido completamente. De repente, percebi que se isso não tivesse acontecido, eu teria passado o resto da minha vida interpretando o papel da esposa subserviente, agindo como um caixa eletrônico pessoal para meus sogros. O pensamento me fez estremecer fisicamente, mas depois sorri. Eu escapei, disse a mim mesma. Se vocês, ouvintes, ainda estão comigo neste ponto, se sentem aliviados por eu finalmente ter parado de ficar em silêncio e aceitar o abuso, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrevam no meu canal. Cada pedacinho do apoio de vocês é um lembrete de que uma mulher que se levanta para se proteger nunca está verdadeiramente sozinha. A noite caiu e abri a janela para deixar a brisa fresca de São Paulo entrar. Pela primeira vez em uma semana, dormi profundamente. Não sonhei com o casamento. Não sonhei com a porta entreaberta. Eu sabia que o amanhã traria mais caos, mas eu estava pronta para isso. Na manhã seguinte, acordei exatamente quando meu alarme tocou às 6h30. Era meu horário habitual para o trabalho. Por uma fração de segundo, a confusão nublou meu cérebro. Pensei apenas por um momento que hoje era o dia em que eu colocaria um vestido de noiva. Sentada em frente ao espelho, esperava ouvir o zumbido de um secador de cabelo e sentir o cheiro de laquê. Mas um segundo depois, a realidade voltou com tudo. A emoção avassaladora não era tristeza, era um alívio profundo. Estiquei-me e abri as persianas. O céu de São Paulo estava de um azul raro e nítido. A luz do sol atingia os prédios de tijolos do outro lado da rua, projetando um brilho quente e tranquilo. Era apenas um dia normal, e essa normalidade absoluta me fez sentir incrivelmente segura. Arrumei-me para o trabalho como em qualquer outra terça-feira. Uma camisa branca impecável, calças pretas de alfaiataria, sapatilhas. Ninguém sabia que hoje deveria ser o primeiro dia da minha lua de mel, e eu não tinha absolutamente nenhum desejo de divulgar isso. Minha vida privada permaneceria privada. Assim que saí do meu apartamento, meu telefone vibrou. Não era o Lucas. Era um número desconhecido. Olhei para a tela por alguns segundos e atendi. Alô, é a Laura. A voz de um homem de meia idade e rude latiu pelo alto-falante. Sim, sou eu. Aqui é o tio do Lucas. O que diabos está acontecendo entre vocês dois? A família inteira está em polvorosa por causa dessa palhaçada que você fez. Parei no topo da escada, encostando-me no corrimão. Qual versão da história o senhor quer ouvir? A versão da verdade. Olha, garota, casamento é algo sério. Se vocês dois brigaram, mantenham isso entre quatro paredes. Por que você explodiu isso assim? Eu sorri. O senhor está certo. É algo sério, e é por isso que requer transparência absoluta. A verdade é que eu cancelei o casamento, e tenho razões incrivelmente válidas. Que razões poderiam justificar essa bagunça? Mantive minha resposta curta. Se o senhor quiser os detalhes, convido-o a entrar em contato com minha advogada. Todas as provas estão atualmente na mesa dela. A linha ficou em silêncio por alguns segundos antes de seu tom suavizar. Laura, olhe você e o Lucas estão juntos há muito tempo. Eu só espero que você reconsidere. Eu já considerei muito bem, eu disse. Minha decisão é final. Eu desliguei. Saindo pela porta da frente, o vento frio bateu no meu rosto e meu coração estava completamente tranquilo. Eu sabia que esse tipo de ligação continuaria vindo, mas como pequenas ondas contra um quebra-mar, elas não possuíam mais o poder de me desequilibrar. No escritório, tudo estava como de costume. Colegas de trabalho disseram bom dia, perguntaram sobre entregas de projetos e discutiram as próximas reuniões. Nenhuma pessoa mencionou o casamento. Talvez porque eu sempre mantive minha vida pessoal relativamente privada, ou talvez porque todos estivessem simplesmente muito consumidos por suas próprias vidas. De repente percebi que o mundo não para de girar só porque um casamento é cancelado.
O casamento só tinha sido o centro do universo na minha própria cabeça. Durante meu almoço, eu estava comendo uma salada na minha mesa quando meu telefone vibrou. Desta vez era a Silvia. Olhei para o identificador de chamadas, soltei um suspiro pesado e atendi. Laura. Sua voz era drasticamente diferente de alguns dias atrás. Bizarramente suave e suplicante. Onde você está agora? Estou no trabalho. Podemos, por favor, apenas conversar. Deixe-me ir te buscar. Só nós duas, de mulher para mulher. Eu ri. Silvia, acho que não temos mais nada para discutir em particular. Você está brava comigo. Sua voz embargou, fingindo um soluço. Eu sou uma mulher velha, Laura. Às vezes digo coisas estúpidas. Por favor, encontre em seu coração o perdão. Olhei pela janela do meu escritório, observando o sol do meio-dia refletir nos arranha-céus. Silvia, não estou brava. Eu simplesmente não confio mais em uma única palavra que você diz. O que isso significa? Significa que de agora em diante você lida diretamente com minha advogada. Não estou interessada em ouvir mais nenhuma de suas explicações. Do outro lado, sua fachada rachou instantaneamente, seu tom endurecendo. Laura, não nos empurre para um canto. Nossa família tem uma reputação a zelar. Soltei uma risada cínica. Uma reputação não é construída sobre mentiras. Uma reputação é construída sobre suas ações. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. Minhas mãos tremiam um pouco, mas meu peito estava incrivelmente leve. Parecia que eu finalmente havia trancado uma porta que deveria ter sido trancada anos atrás. Naquela tarde, Helena me mandou uma mensagem. Eles receberam a notificação. Estão pedindo para negociar um acordo. Li a mensagem, pressionei os lábios e respondi: Cuide disso para mim, Helena. Não vou me encontrar com eles pessoalmente. Helena respondeu imediatamente: Não se preocupe. Apenas se concentre em viver sua vida. Guardei meu telefone e mergulhei de volta nas minhas planilhas. Minha mente não estava mais atormentada por imagens de Lucas ou sua família. Em vez disso, estava cheia de datas de lançamento prazos e a realidade mundana da vida corporativa. E foi exatamente essa realidade mundana que me ancorou de volta à minha órbita correta. Depois do trabalho, parei no supermercado local. Enquanto estava na fila do caixa de repente, percebi que estava assobiando baixinho. Era um hábito que eu não exibia há anos. De volta ao meu apartamento, preparei uma boa refeição e assisti ao noticiário da noite enquanto comia. A vida seguia em frente. Não parou bruscamente só porque uma cerimônia não aconteceu. Antes de ir para a cama, sim. Para a cama, abri meu armário e peguei um casaco diferente, um que minha mãe havia costurado para mim anos atrás, que eu guardava com segurança. Vesti-o e parei em frente ao espelho de corpo inteiro. Era um bege suave. O design era simples e a costura um pouco irregular, mas era incrivelmente quente. Mãe, sussurrei. Estou bem agora. No espelho, a mulher que me encarava não parecia exausta ou aterrorizada. Ela simplesmente irradiava a compostura calma de alguém que sobreviveu a um desastre massivo e finalmente descobriu exatamente o que queria. Apaguei a luz e deitei na cama, deixando meu telefone no silencioso. Não havia uma única ligação capaz de me arrastar de volta ao passado. A porta estava trancada e eu era quem segurava a chave. 3 dias depois que cancelei o casamento, a reação inevitável finalmente chegou. Não se manifestou como um confronto direto, mas sim como fofocas tóxicas se espalhando por mensagens de texto, olhares de soslaio e perguntas aparentemente inocentes que eram, na verdade, afiadas como agulhas. Naquela manhã, ao me sentar na minha baia, a colega de trabalho da mesa ao lado se inclinou. Seu tom era uma mistura de curiosidade mórbida e simpatia fingida. Ei, Laura, ouvi dizer que algo aconteceu neste fim de semana. Olhei para cima e ofereci um sorriso notavelmente calmo. Sim, eu cancelei meu casamento.
Seus olhos se arregalaram. Sério? Por que tão de repente? Não éramos compatíveis, respondi simplesmente. Ela fez uma pausa por alguns segundos, depois assentiu lentamente. Sim, faz sentido. Casamento é um compromisso para a vida toda, afinal. Ela rolou a cadeira de volta para a mesa, mas eu sabia que a fábrica de rumores não pararia por aí. Ao meio-dia, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma conhecida mútua que havia participado de vários jantares com a família de Lucas. Laura ouviu um boato maluco de que você largou o Lucas porque ele não ganhava dinheiro suficiente. É verdade. Li a mensagem e realmente ri alto. Não porque achei engraçado, mas porque era tão previsivelmente clichê. Digitei exatamente 2 palavras em resposta. Não é verdade. Então larguei o telefone. Não ofereci defesa. Não entrei em discussões. Naquela tarde, Helena ligou. O outro lado começou a campanha de difamação. Ela foi direta. Eles estão dizendo a todos que você desprezava a renda do Lucas e fazia exigências financeiras ultrajantes. Fiquei perto da janela do escritório observando o tráfego da hora do rush se acumular nas ruas abaixo. Eu imaginei Helena. Você quer que eu emita uma declaração formal para calá-los? Balancei a cabeça, embora ela não pudesse me ver. Ainda não. Não tenho desejo de entrar em uma briga pública de lama. Você tem certeza? Tenho certeza. As pessoas que realmente me conhecem não precisam de uma explicação. E as pessoas que querem acreditar no pior sobre mim não se importarão com a verdade de qualquer maneira. Helena soltou um suspiro pesado. Você realmente é filha da sua mãe. Eu sorri. Minha mãe havia me dito exatamente essas palavras anos atrás, quando foi falsamente acusada de algo no trabalho. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam como fogo. Algumas pessoas me mandaram mensagens diretamente para pescar detalhes. Algumas enrolaram e outras simplesmente me olharam de forma diferente na copa. Escolhi a melhor estratégia absoluta para lidar com isso. Vivi minha vida, cheguei ao trabalho na hora, arrasei nas minhas entregas, conduzi reuniões e apresentei dados como se um casamento cancelado fosse a coisa menos interessante sobre mim. Todas as noites, eu cozinhava o jantar, lia meus livros e fazia yoga leve. Minha vida se recusou a ser desviada por fofocas. Às vezes, quando estava completamente sozinha no meu apartamento, eu me perguntava momentaneamente se deveria me defender publicamente. Mas então eu me lembrava da pura ganância na voz de Silvia, atrás daquela porta da risada maligna de Camila, enquanto ela conspirava para roubar meu apartamento e da realidade arrepiante daquele clipe de áudio de 3 minutos. Eu sabia que meu silêncio não era um sinal de fraqueza. Era um distintivo de autorrespeito. Uma noite recebi uma ligação de Lucas. Era de um número desconhecido, mas reconheci sua voz no segundo em que ele falou. Laura. Ele parecia completamente exausto. Eu só quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você. Você realmente me amou? Recostei-me no sofá, olhando para a luz âmbar, projetando sombras na parede. Eu te amei, disse com sinceridade. Eu te amei muito. Então, como você pôde ser tão cruel? Eu não estou sendo cruel. Eu o cortei. Eu apenas me recuso a ser cega. A linha ficou em silêncio absoluto. Laura, ele sussurrou. Eu finalmente percebi o quão mal eu estraguei tudo. Expirei. Lucas, se você estragou tudo, ou não, não me importa mais. Você não pode me dar mais uma chance. Balancei a cabeça. Existem algumas portas que, uma vez fechadas, só causam mais dor se você tentar forçá-las a abrir novamente. Ele não discutiu. A ligação terminou em silêncio absoluto. Naquela noite eu não estava triste, nem me sentia triunfante. Apenas senti um vazio passageiro no peito, que foi rapidamente preenchido por uma paz profunda. Alguns dias depois, Helena ligou com uma atualização.
Eles concordaram com os termos de pagamento, anunciou ela. Vamos dividir em 3 parcelas de R$ 50.000 cada. A primeira transferência bancária entra na sua conta na próxima semana. Assenti ao telefone. Obrigada, Helena. Você quer estar presente para assinar o acordo com eles? Não. Respondi instantaneamente. Você tem minha procuração. Cuide disso. Feito. Desliguei e fiquei perto da janela por um longo tempo. Lá fora, o horizonte de São Paulo estava iluminado. A cidade funcionava perfeitamente e completamente indiferente às tragédias pessoais. De repente percebi que desde a noite em que cancelei o casamento, não havia derramado uma única lágrima por perder o Lucas. Eu só havia chorado pela versão ingênua de mim mesma que havia depositado sua fé nas pessoas erradas. E agora que essa versão de mim se foi, minhas lágrimas também secaram. Se alguém me perguntasse se os rumores maliciosos doeram, eu diria que sim. Mas essa dor não era absolutamente nada comparada à agonia de me acorrentar a uma vida à qual eu não pertencia. Abri meu armário e peguei a caixa de armazenamento contendo meu vestido de noiva. Eu não a abri. Não havia pressa. Tudo exigia tempo, incluindo deixar ir completamente. Sentei-me na cama, abri meu diário e escrevi uma única frase. Silêncio não é fraqueza. É ter a força de saber que você não precisa mais provar nada para ninguém. Fechei o diário e apaguei a luminária. Lá fora, o tráfego zumbia e a cidade rugia. Mas dentro do meu pequeno apartamento, eu estava aprendendo a me manter firme em meio aos rumores, contando apenas com meus próprios pés. Aquela semana se arrastou em um ritmo de caracol, como se a cidade tivesse intencionalmente desacelerado para me deixar recuperar o fôlego. Indo para o trabalho de manhã, voltando para casa à noite, andando por aquelas ruas familiares, comecei a notar algo estranho. A ansiedade crônica que costumava pesar no meu peito havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia um espaço silencioso e vazio. Não era intimidador. Parecia um quarto que finalmente havia sido limpo profundamente após anos acumulando lixo inútil. Na tarde de sexta-feira, enquanto finalizava meus relatórios de fim de semana, meu telefone vibrou. Uma notificação bancária apareceu na minha tela. Era breve e robótica, e totalmente desprovida de emoção. No entanto, me fez congelar por vários segundos. Uma transferência de R$ 50.000 foi creditada em sua conta. Olhei para aqueles dígitos. Não pulei de alegria. Não respirei um suspiro massivo de alívio e não senti a euforia que esperava. Apenas me senti aterrada sólida, como observar um tijolo sendo colocado exatamente onde deveria estar em uma fundação. Helena ligou minutos depois. A primeira parcela foi compensada, disse ela. Eles não ousaram perder o prazo. Sim, respondi. Obrigada, Helena. Como você se sente? Pensei por um segundo. Me sinto completamente normal. Helena riu suavemente. Essa é a melhor reação que você poderia ter. Normal significa que eles não te têm mais pelo pescoço financeira ou emocionalmente. Depois que desliguei, recostei-me na cadeira do escritório e olhei pela janela. Era final de outono. As nuvens estavam baixas e a luz do sol era pálida. Uma colega de trabalho passou pela minha mesa, sorriu e comentou: Você parece incrivelmente relaxada hoje, Laura. Estou, sorri de volta. Acabei de resolver umas pontas soltas. Grande projeto. Aprender a deixar ir, respondi. Ela não insistiu, apenas assentiu com conhecimento de causa e se afastou. Algumas coisas não se traduzem bem em conversas de escritório, e mantê-las para si mesmo é mais do que suficiente. Naquela noite, voltei para o meu apartamento mais cedo do que o normal. Entrando pela porta, o espaço me cumprimentou com a sensação familiar de madeira roupa limpa e a vida que eu havia curado para mim mesma. Acendi as luzes, sentei-me na minha mesa e abri meu aplicativo bancário. Não para ficar obcecada com o saldo,
mas para validar para mim mesma que tudo estava voltando à sua ordem devida. Lembrei-me de todas as vezes que havia feito Pix para a família de Lucas. Às vezes eu estava no meio do jantar, às vezes presa em uma reunião, às vezes rudemente acordada à meia-noite por uma mensagem frenética sobre uma emergência. Toda vez que eu apertava enviar, eu costumava dizer a mim mesma: tudo bem, ajudar a família é uma coisa boa, mas no fundo sempre havia uma ansiedade vaga e incômoda que eu me forçava a suprimir. Eu não precisava mais suprimir nada. Fui ao armário, peguei a caixa contendo meu vestido de noiva e a coloquei na cama. Sentei-me em frente a ela. Por um longo tempo, apenas olhei para a tampa de papelão sem abri-la. Sabe de uma coisa? Sussurrei, como se estivesse falando com um velho amigo. Algumas coisas são lindas, mas não foram feitas para serem guardadas. Finalmente levantei a tampa. O vestido branco estava perfeitamente dobrado lá dentro, sem rugas, totalmente intocado pelo dia que deveria celebrar. Passei a mão sobre o tule. Parecia frio e sem peso. Não havia mais dor nem arrependimento, apenas uma sensação distante e desvanecente de nostalgia. Fechei a caixa. Eu não havia decidido completamente qual seria seu destino final, mas sabia com certeza absoluta que nunca o usaria para entrar em um casamento falso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Camila, a irmã de Lucas. Laura, pagamos a primeira parcela. Eu realmente espero que você possa simplesmente esquecer o passado e seguir em frente. E li a mensagem, mas não respondi imediatamente. Alguns minutos depois, digitei uma única frase: pagar uma dívida é uma obrigação legal, não um favor. Então, bloqueei o número dela. Sem palavras extras, sem abrir a porta para debates desnecessários. Naquele fim de semana, fiz uma limpeza profunda no meu apartamento. Não limpei apenas para remover a poeira. Limpei para purgar. Joguei fora itens ligados a velhas memórias, coisas que eu havia comprado especificamente porque pensei que as usaria na minha futura casa conjugal. A cada item que eu jogava na caixa de doação ou no lixo, me sentia um pouco mais leve. Por volta do meio-dia, enquanto limpava minha estante, encontrei uma fotografia antiga escondida entre dois romances. Era uma foto de Lucas e eu da nossa primeira viagem à praia em Salvador. Nós dois estávamos sorrindo de orelha a orelha, nossos cabelos esvoaçando descontroladamente ao vento. Olhando para o Gaftinho, não fiquei com raiva, não fiquei triste. Apenas senti uma profunda pena pelas duas pessoas naquela foto, porque elas realmente acreditavam que a vida era infinitamente mais simples do que realmente era. Coloquei a foto em um envelope em branco e a empurrei para o fundo da gaveta da minha mesa. Não a rasguei nem a queimei. As memórias não precisam ser destruídas violentamente. Elas só precisam ser guardadas. Naquela noite, sentei-me na minha pequena varanda com uma caneca de chá de ervas. Lá embaixo, as crianças do bairro brincavam, os entregadores passavam zunindo, e os sons da vida urbana ecoavam nas paredes de tijolos. Pela primeira vez em semanas, me senti totalmente reconectada ao mundo real. Eu não estava mais presa no purgatório entre o que era e o que deveria ter sido. Pensei na minha mãe. Pensei nela me dizendo para proteger meus bens e a mim mesma. Na época, não compreendia a gravidade de suas palavras. Agora eu entendia completamente. Mãe, sussurrei ao vento. Você não precisa mais se preocupar comigo. Uma sensação calorosa floresceu no meu peito. Não era uma alegria cinematográfica explosiva. Era uma paz durável e silenciosa. Quando a noite caiu, deitei na cama e rolei as notícias no meu telefone por um tempo antes de desligá-lo. Eu estava oficialmente curada do impulso de verificar se alguém havia ligado ou enviado mensagem. Meu universo não girava mais em torno de fantasmas do meu passado.
Antes de dormir, anotei uma nota no meu diário. O dinheiro voltou, mas o mais importante é que minha mente não está mais sendo mantida como refém. Apaguei a luminária e a escuridão envolveu meu quarto como um casulo protetor. E dentro daquele casulo, eu sabia que estava evoluindo mais lentamente do que gostaria, mas com absoluta certeza. Um mês após o casamento cancelado, percebi que algumas feridas não requerem tempo para cicatrizar. Elas apenas requerem a verdade nua e crua para estancar o sangramento. Minha vida lentamente se acomodou de volta a um ritmo familiar. Não era barulhento, não era dramático, mas era sólido. Eu me sentia como alguém que finalmente aprendeu a se manter completamente de pé em uma tempestade de vento. Naquela manhã, acordei mais cedo que o normal. O ar estava fresco à luz do sol fina. Preparei meu café e fiquei perto da janela observando o bairro acordar. A cafeteria do outro lado da rua já estava tirando expressos. O ritmo da vida parecia notavelmente próximo e autêntico. Meu telefone vibrou uma mensagem da tia Helena. Segunda parcela compensada pontualmente. Li a mensagem e digitei de volta uma única palavra. Entendido. Sem emojis, sem pontos de exclamação. Porque a essa altura, o dinheiro era apenas dinheiro. Um detalhe logístico da minha vida, não uma corrente enrolada no meu pescoço. Vesti-me para o trabalho. Logo antes de pegar minhas chaves, meus olhos pousaram na caixa de armazenamento no canto do quarto, contendo o vestido de noiva. Ela estava lá há quase um mês. Silenciosa, como uma pergunta esperando para ser respondida. Fiz uma pausa por um momento, depois peguei minha bolsa e saí. Hoje eu tinha assuntos mais urgentes para tratar. Durante meu almoço, recebi uma ligação de uma instituição de caridade local de São Paulo. Eles se especializavam em coletar vestidos de noiva doados para dar a mulheres de baixa renda que não podiam pagar por um vestido para o grande dia. A mulher ao telefone foi incrivelmente doce e não bisbilhotou meus motivos. Terminei a ligação e fiquei em silêncio por um minuto. Eu sabia que era a hora. Quando saí do trabalho, corri de volta para meu apartamento, peguei a caixa e a coloquei na mesa de jantar. Desta vez, abri-a sem hesitação. O vestido branco ainda era de tirar o fôlego, mas não parecia mais um estrangulamento na minha garganta. Transferi cuidadosamente o vestido para uma capa de vestuário e coloquei um pequeno cartão escrito à mão dentro. Minha caligrafia era limpa e deliberada. Este é um vestido novo. Que a mulher que o usar entre em um casamento cheio de honestidade e respeito. Eu não assinei meu nome. Quando cheguei à boutique da instituição, uma jovem voluntária me cumprimentou. Ela abriu o zíper da capa e seus olhos se arregalaram. Uau! Isso é praticamente de grife. É tão novo. Sim, sorri. Mas eu não preciso mais dele. A garota olhou para mim hesitando um pouco. Você tem certeza de que não quer guardá-lo? Não fica triste em se desfazer dele? Pensei por um segundo. Não, respondi, porque guardei algo muito mais valioso. Ela sentiu seus olhos brilhando um pouco. Saindo para as ruas de São Paulo, o crepúsculo havia se instalado. As luzes da rua se acenderam. Meu peito não estava vazio como eu temia que estivesse. Em vez disso, estava cheio até a borda com uma indescritível sensação de alívio. Parecia que eu havia devolvido com sucesso um sonho que nunca me pertenceu em troca de recuperar minha realidade. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem da minha melhor amiga Júlia. Correu o boato de que você doou o vestido. Sim. Caramba, você é resiliente. Eu ri e respondi. Não é sobre ser resiliente, é sobre se recusar a arrastar peso morto. Júlia enviou um emoji rindo. Estou reservando um chalé para nós no fim de semana em Campos do Jordão. Você precisa respirar um pouco de ar de pinheiro. Estou dentro, respondi. Bloqueei meu telefone e sentei-me na beirada da minha cama.
Minha mente voltou para a versão de mim mesma de apenas alguns meses atrás, uma mulher freneticamente jonglando amor-dever e o medo paralisante da perda. A versão atual de mim não era necessariamente mais inteligente ou inerentemente superior. Eu simplesmente tive a coragem de encarar a realidade um pouco mais cedo que a maioria. Naquela noite, Helena ligou. A transferência final está agendada para a próxima semana. Assim que isso acontecer, os livros estão permanentemente fechados. Entendido, eu disse. Obrigada por tudo, Helena. Sei que foi uma dor de cabeça. Não foi nada comparado à dor de cabeça que você evitou. Ela riu. Tia Helena, eu disse suavemente. Eu não quero mais ouvir nenhuma atualização sobre aquela família. Eu sei. Você não vai. Descanse tranquila, Laura. Desliguei e apaguei as luzes. Deitada no escuro, não imaginei uma porta entreaberta. Não ouvi risadas zombeteiras ecoando atrás de mim. O único som era a respiração rítmica e constante de uma mulher completamente em paz. Se vocês ouvintes acompanharam minha história até aqui, se sentiram a raiva, a pena e o alívio final quando me recusei a entrar em um casamento catastrófico, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrevam. Seu amor e apoio são uma fonte massiva de encorajamento, provando para mim e para inúmeras outras mulheres que escolher a si mesma nunca é a escolha errada. Na manhã seguinte, vesti o casaco bege que minha mãe havia feito para mim e saí pela porta. O casaco não era de uma marca de grife. A costura não era perfeita, mas era quente. Minha mãe costumava dizer: apenas viva com integridade e o universo cuidará do resto. Eu acreditei nela. Eu não me tornei noiva. Não tive a recepção luxuosa. Não caminhei por um corredor em um vestido branco, mas cruzei um limiar muito mais importante na minha vida. Um limiar onde parei de entregar as chaves da minha felicidade a qualquer outra pessoa. E olhando para trás, sou profundamente grata. Grata por aquela noite gelada antes do casamento. Grata pela porta entreaberta. Grata pela gravação de áudio de 3 minutos, porque sem essas coisas eu teria pago por aquele erro com o resto da minha vida. Depois que o vestido de noiva deixou meu apartamento, minha vida não pareceu vazia como as pessoas presumiam que seria. Em vez disso, ela se encheu de metas tangíveis e concretas. Talvez livre do fardo mental de navegar em um casamento nebuloso, eu pudesse finalmente ver exatamente quão reto era meu próprio caminho. Em uma manhã de segunda-feira, entrei na principal sala de reuniões da minha empresa, carregando uma pilha grossa de relatórios. O projeto massivo do quarto trimestre que eu estava liderando estava em andamento há 3 meses. Anteriormente, enquanto planejava o casamento, eu realmente considerei entregar a apresentação para Lucas pensando que, como seríamos marido e mulher, deixá-lo levar o crédito ajudaria sua carreira e nossa família. Pensar nisso agora só me fazia sorrir. Meu diretor olhou ao redor da mesa. Laura, a palavra é sua. Obrigada, respondi. De pé, em frente ao projetor, clicando nas métricas gráficos e previsões que eu havia construído meticulosamente, senti uma intensa onda de pertencimento. Este era o meu palco. Eu não precisava de um maquiador profissional e não precisava de um vestido de noiva. Eu só precisava do meu foco e da minha competência. Fiz a apresentação impecavelmente sem uma única gagueira. Respondi a perguntas rápidas do vice-presidente com facilidade. Quando a reunião terminou, o diretor me chamou de lado. Trabalho excepcional hoje, Laura. Eu sorri. Estou apenas fazendo meu trabalho. Durante o almoço, enquanto comia na copa, uma colega sênior mencionou aleatoriamente: Laura, ouvi dizer que você passou por uma fase bem difícil recentemente. Larguei meu garfo, olhei-a nos olhos e ofereci um sorriso gentil. Não foi exatamente uma fase difícil. Fui apenas eu pisando no freio antes de cair de um penhasco. Ela me encarou por um momento, depois assentiu com respeito. Saber quando desistir exige muita coragem. Percebi então que nem todos estavam lá para me julgar.
Quando as pessoas veem você firme, elas instintivamente oferecem respeito. Naquela tarde, Helena mandou uma mensagem. A parcela final foi compensada. O assunto está oficialmente encerrado. Li a mensagem. Não me senti ansiosa. Não me senti animada. Apenas me senti leve. Obrigada, Helena. Naquela noite liguei para alguém com quem não falava há um tempo. A senhora Oliveira, a antiga vizinha da minha mãe. Alô, senhora Oliveira, é a Laura. Oh, Laura, querida, faz tanto tempo. Como você está? Estou bem. Só queria perguntar: minha mãe deixou alguma caixa no seu depósito antes de falecer? A senhora Oliveira fez uma pausa. Na verdade, sim. Ela me deu uma sacola de lona para guardar. Eu a mantive segura. Obrigada. Sussurrei, minha garganta apertando. Naquele fim de semana, dirigi até o antigo condomínio onde cresci. O bairro era exatamente o mesmo, embora a padaria da esquina tivesse um novo toldo. A senhora Oliveira me entregou a sacola de lona verde desbotada. Dentro, havia alguns álbuns de fotos antigos, um caderno de couro gasto e um envelope fino. Abri o caderno. A caligrafia familiar da minha mãe inclinava-se pela página. Laura, minha doce menina, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. Não fique triste. Eu só quero uma coisa para você: trate-se com o máximo respeito sempre. Fiquei no estacionamento por um longo tempo. Suas palavras não pregavam o sacrifício. Não pregavam a resistência. Elas me ensinaram a única lição que importava: seja ferozmente leal a si mesma. No caminho de volta para a cidade, parei no meu apartamento perto do Ibirapuera. A unidade de 120 metros quadrados nunca havia sido pisada pela família do meu ex-noivo. Cheirava a tinta fresca, sol e silêncio absoluto. Destranquei a porta. Parei no meio da enorme sala de estar e caí na gargalhada. Bem, pelo menos você não perdeu o imóvel. Brinquei em voz alta para mim mesma. Naquela noite liguei para a Júlia. Estou me mudando oficialmente para o apartamento do Ibirapuera neste fim de semana. Mentira, sério. Nunca falei tão sério. Eu levo o vinho e a furadeira, prometeu ela. Minha primeira noite no apartamento, dormi em um colchão de ar no chão da sala. Ainda sem cama de verdade. Tetos altos, iluminação, âmbar suave. Pela primeira vez na minha vida, percebi que o futuro não precisava ser pintado com o pincel do casamento. Poderia começar bem aqui, em um apartamento vazio com uma mulher e uma quantidade infinita de liberdade. Na manhã seguinte, meu aplicativo bancário me notificou novamente. Uma transferência de R$ 50.000 foi creditada em sua conta. A parcela final. Olhei para ela e depois a deslizei para longe. Acabou. Sem mais laços, sem mais bagagem. Preparei um café e fiquei na minha varanda privativa observando o horizonte de São Paulo acordar. Minha mente estava completamente livre de "e se?". Havia apenas a constatação concreta de que eu havia feito a escolha absolutamente certa. Eu poderia não ter tido um casamento de conto de fadas, mas eu tinha uma vida totalmente aberta, onde nunca precisei baixar a cabeça para comprar uma falsa sensação de segurança. Peguei o casaco bege da minha mãe, saí e tranquei a porta atrás de mim. O ferrolho se encaixou nítido, metálico e definitivo. Era o ponto final no final de um capítulo muito longo. Descendo o corredor, eu sabia que o caminho à frente não era garantido de ser um paraíso, mas era um caminho que eu havia escolhido por mim mesma. Morando no apartamento do Ibirapuera por cerca de 2 semanas, adaptei-me lentamente à sensação de existir sozinha em um espaço significativamente maior que meu antigo kitnet. Todas as manhãs, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando sombras longas e serenas no piso de madeira. Não havia mais mensagens de texto urgentes, nem check-ins manipuladores, e absolutamente nenhuma sensação de precisar relatar meu paradeiro a ninguém. Nas primeiras noites, dormi levemente, não por ansiedade,
mas porque meu sistema nervoso ainda estava se recalibrando para essa autonomia completa. Mas logo eu estava dormindo como uma pedra. Um sono profundo não perturbado por pesadelos de portas batendo ou pelos olhos gananciosos de pessoas tramando pelas minhas costas. As manhãs significavam fazer café na prensa francesa, abrir a porta da varanda e respirar fundo. A cidade era barulhenta e implacável, mas dentro dessas paredes eu tinha o monopólio do silêncio. No escritório corporativo, as pessoas haviam seguido em frente. O casamento cancelado era notícia de ontem. A conversa girava em torno das projeções do primeiro trimestre, avaliações de desempenho e planos para o fim de semana. Isso reforçou a verdade nua e crua. O mundo não para por suas tragédias pessoais e certamente não para pela felicidade de outra pessoa. Uma tarde, meu diretor me chamou em seu escritório. Laura? Ele começou recostando-se na cadeira. O conselho executivo está considerando colocá-la no comando de uma vertical completamente nova. O estresse vai dobrar, mas a remuneração e as ações corresponderão. Sentei-me perfeitamente reta. Você está perguntando se estou pronta. Estou. Estou pronta, respondi sem hesitar. Ele assentiu e sorriu. Eu imaginei. Saindo do escritório dele, meu coração bateu um pouco mais rápido. Não por medo, mas por pura adrenalina. Era um sentimento familiar, um que eu havia negado a mim mesma por anos. No passado, sempre que surgia uma oportunidade, eu considerava o Lucas primeiro. Ele se sentirá emasculado. A mãe dele vai pensar que sou muito obcecada pela carreira. Essas perguntas estavam mortas e enterradas. Naquela noite, passei horas organizando o apartamento. Júlia veio me ajudar a montar uma estante e pendurar algumas gravuras minimalistas. Conversamos enquanto trabalhávamos a furadeira zumbindo intermitentemente. Você mudou, sabe? Observou Júlia, limpando as mãos. Como assim? Você está mais leve? Ela sorriu. Antes você parecia constantemente carregar o peso do mundo nos ombros. Pensei por um segundo. Porque eu costumava pensar que minha felicidade dependia de manter todos os outros satisfeitos. E agora? Agora percebo que, contanto que eu não me traia, estou bem. Júlia não acrescentou nada. Ela apenas assentiu. Algumas conversas não precisam de uma conclusão profunda. Naquele fim de semana, dirigi até o cemitério da Consolação para visitar o túmulo da minha mãe. O céu estava de um azul ininterrupto, à brisa de outono fresca. Coloquei um pequeno buquê de hortênsias brancas contra a lápide e fiquei sentada lá por um longo tempo. Não chorei. Não reclamei. Apenas conversei com ela sobre coisas mundanas. Minha promoção, o novo apartamento, a receita de salmão que eu havia aperfeiçoado. Mãe, sussurrei. Estou ótima. Não preciso mais fingir. O vento sussurrou entre os carvalhos, enviando uma chuva de folhas douradas para Belogama. Entendi como sua resposta. No caminho de volta, parei em um supermercado de luxo na Oscar Freire. Na fila do caixa, percebi que estava sorrindo para absolutamente nada. Não por um motivo específico, mas apenas porque minha vida parecia incrivelmente suficiente. Uma noite, enquanto estava enrolada no sofá, lendo meu telefone, acendeu com uma mensagem de um número não salvo. Laura é o Lucas. Só quero dizer que sinto muito. Olhei para a tela brilhante por vários minutos. Não estava com raiva. Não estava tremendo. Não senti o menor desejo de responder. Eventualmente apaguei a mensagem. Não foi por despeito. Eu simplesmente não tinha mais capacidade para desempenhar o papel da perdoadora graciosa para fazer um homem culpado se sentir melhor. Alguns pedidos de desculpa chegam tarde demais, e a melhor coisa que você pode fazer é se recusar a deixá-los te arrastar para trás. Nas semanas seguintes, comecei a correr na ciclovia da Marginal Pinheiros todas as manhãs. A cada quilômetro, o suor escorria pelas minhas costas e minha mente se clareava. Senti-me intensamente conectada ao meu próprio corpo,
à minha própria respiração, ao meu próprio batimento cardíaco. Tudo me pertencia. Eu não estava compartilhando e não estava racionando. Uma manhã, enquanto me alongava perto da ponte, uma mulher mais velha, passeando com seu Golden Retriever, sorriu para mim. Uma jovem correndo aqui tão cedo. Você deve ter muita disciplina. Eu sorri de volta. Estou apenas aprendendo a viver nos meus próprios termos. Ela assentiu, seus olhos enrugando. Essa é a melhor coisa que você pode aprender. Seu simples comentário ressoou em mim pelo resto do dia. Naquela noite, olhando para minha sala de estar lindamente mobiliada, percebi uma verdade fundamental. A felicidade não é sobre adicionar outra pessoa à sua vida. É sobre não ter que se encolher para caber nela. Peguei meu diário e escrevi uma nova entrada. Ser comum não é aterrorizante. O que é aterrorizante é viver uma vida que, na verdade, não pertence a você. Larguei a caneta e apaguei a luminária de chão. Do lado de fora, o horizonte de São Paulo brilhava. Por dentro, um novo capítulo havia começado, silencioso, despretensioso, mas inegavelmente real. O inverno chegou tarde naquele ano. São Paulo, no final de dezembro, ainda não estava congelante. Estava frio o suficiente para justificar um casaco de lã pesado. Eu havia me adaptado totalmente ao meu novo ritmo. Um ritmo completamente desprovido de logística de casamento, menus de buffet e gerenciamento de sogros, girando inteiramente em torno das minhas próprias ambições. Em uma tarde de sexta-feira, depois do trabalho, parei em uma cafeteria aconchegante perto da Paulista. Tinha iluminação fraca e tocava jazz suave. Trouxe meu MacBook com a intenção de ajustar alguns slides para uma apresentação de segunda-feira. Era um dia perfeitamente normal, até que ouvi uma voz familiar perto do fundo do café. Laura! E olhei para cima. Lucas estava parado ali. Ele parecia mais magro, envolto em um sobretudo escuro. Seus olhos uma mistura de choque e extrema hesitação. Por uma fração de segundo, pensei que poderia entrar em pânico. Mas não a emoção avassaladora, era simplesmente desapego. Ele parecia um estranho. Oi, Lucas, eu disse, dando um breve aceno educado. Ele ficou parado por um momento antes de puxar a cadeira à minha frente, mantendo uma distância respeitosa. Eu não esperava te encontrar aqui. Eu trabalho aqui perto, respondi. Eu venho às vezes. A atmosfera não era tensa, mas certamente não era calorosa. Parecia exatamente como duas pessoas que costumavam saber tudo uma sobre a outra, de repente percebendo que eram apenas estranhos que compartilhavam um passado. Lucas me encarou, sua expressão conflitante. Você parece tão diferente. Como assim? Você parece em paz,